Bom dia, novamente, né? Rapaz, Esse é o outro vídeo do dia 13 de fevereiro de 2025, onde Papai do Céu nos pediu e orientou para que nós façamos algumas explicações, né, de tudo aquilo que nesses 3 últimos anos que se passaram, onde nós fizemos a nossa entrega das nossas vidas para Jesus e sempre com muito cuidado que a gente faz as gravações e as explicações e sempre após ele ordenar, né? para quem está chegando agora, a princípio o projeto, né, Jardim de Oração, nasceu pela, vamos dizer que é uma obrigação de todo cristão, né, levar a Uhum. palavra a todos povos, línguas e nações, lá É. como está em Marcos 16:15. E como a gente acabou de ler em João 3, né? De 1 João É 3. 1 João 3, ele dizendo que sim, aqueles que são verdadeiramente filhos e andam, eles têm atos e não só palavras, né? Então, o que que acontece? O Senhor ele vai desdobrando, né, a missão para nós, nos dando, conforme a gente vai ganhando intimidade, ele vai revelando mais o que ele espera de nós. E dentro desse projeto, por que que eu estou chamando de projeto? Estou batendo nessa tecla. Uhum. Que o Jardim de Oração, ele não é uma nova igreja, nós não somos pastores, Não, ninguém tá? está pensando em construir templo e Não, não é não a é, nossa missão, não é o não nosso é chamado, isso. tá? Uhum. O Senhor nos deu outros dons, não é o do pastoreio, pelo Sim, menos não por enquanto. Se ele sim. revelar isso lá pra frente, aí são outros 500, Eu né? costumo dizer que a gente está na parte evangelística, né? Todo mundo, né, precisa evangelizar, mas Aham, o que eu quero dizer é o seguinte, ele é um projeto, tá? Porque isso. ele não envolve só a gente cuidar daquele espaço lá de trás para ser uma casa de oração. Uhum, Envolve cumprir uma visão que ele nos deu. Que visão que é essa? Preparar o caminho para a volta dele. sim, Então, o que vai acontecer antes da volta dele? Que ele já avisou. É só ler Apocalipse, ler isso. um pouquinho lá Mateus 24, ler Daniel, Daniel, né? Enfim, que terão muitos desastres, né? Vai ter muito sofrimento, muitas pragas. uhum, Então, tudo isso acontecendo, quem é que sofre mais, né? São as crianças, são os isso. pequeninos São de Deus, indefesos, né? né? Os mais vulneráveis. Então, é importante, ele pediu que esse lugar aqui que ele escolheu, né, a Uhum, partir desse jardim, sim, fosse a célula de um lugar de acolhimento, aham, sabe? Onde quem conseguir resgatar essas crianças para trazer para serem cuidadas até aqui, ótimo, mas que a gente também vai ter que sair para resgatar. sim. Então, chegando aqui, elas precisam receber apoio espiritual, emocional e físico, Sim, médico, é um inclusive. contexto geral, Exato. né? Então, eu não sei quanto tempo nós teremos para adaptar esse local para isso, para essa realidade, com recursos. Para fazer os locais que são necessários e ter o conforto necessário e os Equipamento de equipamentos, né? resgate, equipamento para cuidar aqui, enfim. Mas, como tudo que ele deixa a gente enxergar, ele fala assim: olha, ali é o objetivo final, mas É, eu vou dar a luz do que você tem que fazer agora. ele Então, dá a é, visão futura, isso, mas ele fala: o caminho vocês vão ter que percorrer na fé, ou é. seja, sem enxergar o que vai acontecer no caminho, mas que ele está cuidando, E ele né? vai falando, dá esse passinho, eu vou dando, eu vou pondo o Aham, chão. Então, o passo que nós temos que dar nesse momento é cuidar aqui desse local no fundo, porque é a pedra angular, né? É é o o lugar início, dele, né? Para
Porque sem as orações, sem ter intimidade com Ele, a gente não desenvolve nada. Depois que isso estiver pronto, Ele vai nos dizer os próximos passos e a gente vai aqui compartilhar com vocês, criar novas campanhas para ir cumprindo. Então, filho de Deus que estiver escutando essa mensagem e por revelação também teve a mesma visão, sabe? Porque isso não é uma exclusividade nossa. Ele sempre diz que isso é uma coisa ampla, que envolve muitas pessoas, né? Nunca é para um só. Nós não somos a última bolacha do pacote, de forma alguma. Nós somos servidores dele, né? Seguidores de Cristo. E como seguidores, assim como todas as palavras que nós lemos, eles servem. Assim como Jesus veio. Ele falou, eu sou o exemplo, eu vim para servir. Mas assim, você que foi tocado por essa palavra, porque você também teve um sonho, ou sabe, ele te deu em revelação ler a Bíblia, ou se ele te deu uma visão também, fala, não, realmente é isso que a gente tem que fazer, então seja bem-vindo. Juntos tá? a nós. Vem orar. Ah, mas eu estou em outro lugar. A gente faz a distância, contribua, a gente vai aqui botando a mão na massa, porque é o que ele falou também na palavra. Se você ama uma pessoa, você não fica só falando eu te amo, você vai e faz. Exato. Então eu amo a Deus, mas você não faz o que ele manda, desculpa, né? Tá vazio. Isso, né? Você não crê na visão que ele te deu, ai, todo mundo vai me achar maluco. Tô nem aí pra todo mundo, entendeu? Isso tá na palavra também. Depois que aí entra na origem disso tudo, que a gente tá aqui exatamente no mesmo lugar que ele nos encontrou, ó, tá? Então, teve a vida da gente antes e depois desse acontecimento, ali meados de 6 de março de 2022, tá? Onde nós estávamos aqui orando debaixo dessa árvore de jasmim, por isso que o projeto tem ali uma flor de jasmim como, né, como marca, porque a gente tinha acabado, né, de enterrar nosso bebezinho, e diante daquela dor, o Senhor, ele apareceu aqui face a face para mim, ele colocou a testa dele na minha e falou, você é minha. Depois disso, gente, não tem mais para onde correr. Entendeu? E posteriormente ele também apareceu pro Ralph ali em cima, né? Então, assim, tudo que vier dele eu vou acreditar. E obedecer. E obedecer. Tudo, porque o que eu experimentei naquele dia, não só pela visão, mas pela presença, por todo o amor que ele derramou, que eu nunca experimentei na vida. E não foi um amor que depois que a visão acabou foi embora, não, ficou. Eu fiquei preenchida, sabe? Todas as dores que tinham, assim, eu tomava remédio controlado, gente, há mais de 7 anos, sabe? Daquele dia em diante eu nunca precisei tomar mais nada. E olha que a gente já enfrentou treta pior ainda nesse período e ele me segurou. Esse amor dele tem me segurado, sabe? Porque é fortalecido na rocha, na fé, no espírito e não na carne. A carne não suporta. Então, mediante isso e crendo em Jesus, nós... né, temos esse chamado, essa missão. Ele pediu para a gente esclarecer, né, que esse é um projeto que prepara, né, o caminho para a volta dele, cuidando dos pequeninos, tá? Como está na palavra, né? E não é à toa que nós nos conhecemos fazendo exatamente isso, olha só. Porque o Ralph, ele já mencionou no vídeo de ontem, né? Ele era instrutor de salvamento em selva. E sobrevivência, Sobrevivência. Né? Em selva. Em locais de difícil acesso, né? Ele realizava ajuda humanitária no litoral de São Paulo, junto com o nosso capitão, o Rogério. E aí, na Força Nacional de Resgate. Eu conheci os dois, que quis fazer parte do grupamento.
né? Fiz alguns treinamentos, não tantos quanto eu gostaria, porque logo em seguida eu engravidei da Joana, né? Uhum. Mas é um projeto que ficou no nosso coração, uma experiência que ficou no nosso coração e que, inclusive, ajudávamos muitas famílias que tinham muitas crianças. Tanto que era véspera de Natal de 2011 para 2012, né? Isso. E nós estávamos num orfanato. Exato. Né? Aqui vai virar um orfanato? Também não é uma casa de passagem para cuidar só de órfãos ou de crianças que não estão sendo bem tratadas por suas famílias. Nós não estamos falando de situações comuns. Nós estamos falando de caos. Quando o caos se instalar, né, que não está muito longe disso, essas crianças vão precisar de não só um lugar para viver, mas para serem tratadas. Para se fortalecer no espírito, conhecer verdadeiramente Jesus. Reconhecer a paternidade de Deus. Exato. E terem, sim, um tratamento físico necessário. Entendeu? Além de, claro, não estarem correndo perigo, né? Porque aí nesse mundo, né? O bicho vai estar pegando. E aí, entendeu? Muitas pessoas podem escutar os nossos relatos e falar: vocês estão pregando o caos. Não, nós estamos exatamente fazendo aquilo que Deus orientou desde o final do Novo Testamento, em Apocalipse. Está avisado, né? Muitos de nós, e nós somos as testemunhas vivas daquilo que nós vivemos durante a nossa vida inteira antes de encontrar Jesus. Muitos que nos conhecem vão olhar e falar: não, mas você é aquele ali que fez isso, fez aquilo, você é aquela que fez aquilo, fez o outro. Assim como olharam para Jesus e disseram: nossa, mas como ele sabe tanta coisa se ele é o filho do carpinteiro? Os seus irmãos, suas irmãs estão ali, a gente viu ele crescer. Só que ninguém percebeu que ele cresceu. E ele era o Verbo. E o Verbo estava com Deus desde a criação do mundo. Desde antes da criação do mundo, assim como em 1 João 1, que estava escrevendo, né? Então, quando nós olhamos e vemos a grandiosidade da obra de Deus desde a formação do mundo e que tudo está escrito, não tem fuga. Muitos que tentaram, de alguma forma, provar, usando tecnologia, ciência e arqueologia para descobrir que alguma coisa não estava no contexto daquilo que a Bíblia está escrita, deu com os burros na água, né? Falando português atual. Alguns sumiram e desapareceram porque viram que as formas que eles queriam, essa comprovação estava errônea, errada, e outros se converteram verdadeiramente. Na verdade, quem tiver um bunker, mas ele não for abençoado, não tem nada. Se não tem a Jesus, se não se entregou, não vai adiantar nada. Pode ter gasto bilhões ali que não vai ter jeito. O problema de você... Ao passo que, ainda que a gente só tenha uma tenda, sabe, para cuidar dessas crianças, o Senhor vai proteger e ninguém vai tocar. E essa certeza nós temos. E é isso para isso que nós estamos trabalhando. Era isso que eu ia dizer. Porque a única proteção que todo filho de Deus tem é Ele. A gente nunca vai estar protegido por nossos esforços, né? Então, tudo isso que Ele está pedindo para ser feito faz parte de um projeto grande, mas porque nós ainda estamos na carne. Porque a partir do momento que a Jerusalém celestial descer, como está escrito, e Jesus estiver nela, porque ele já disse que já está com os 2 pés na nuvem, né?
Então, quando o tempo dele realmente acontecer, que aí só o Pai sabe a hora exata, né? Nada da terra vai ser necessário para nós. Mas enquanto esse tempo não chega, nós precisamos de locais de proteção, de pessoas ungidas por Ele, para trabalhar nesses locais e trazer... fica no jardim cheio de bichinho. Muitos são capacitados nas suas profissões por Ele, para trabalhar com as pessoas naquilo que realmente não é um trabalho, mas é um dom que foi dado, né? E a gente sempre toma cuidado da forma que a gente fala, mas se ele deu um dom para você, que você tem ele desde criança, isso já veio antes da sua formação na barriga da sua mãe. Ele já sonha com a gente lá, né? Ele vai te capacitar ao longo da sua vida para você estudar, se aprofundar, ter mais conhecimento daquilo para poder usar para os outros, para o próximo. Amar o seu irmão, né? E amar não é um sentimento, ele Não, é uma decisão. É uma decisão, uma Então, escolha. Eu escolho amar. Até porque é um mandamento também. Uhum. Então, você tem a escolha de falar não vou obedecer. Sim. Mas você paga a conta disso, né? E amar é só quem faz bem para você, é fácil. Até os ímpios fazem. Agora, aquele amar quem tá sempre pisando na bola é que é o grande desafio. Leiam o Sermão do Monte de Jesus. Então, a gente tem treinado isso com constância por aqui, né? Uhum. Enfim, mas para não fugir muito do assunto. O vídeo, o objetivo era esse, esclarecer que o Jardim de Oração não é igreja, não é só um orfanato, mas é um projeto para cuidar dos pequeninos de Deus em meio ao caos do fim dos tempos. Porque sim, ele não vai passar dessa geração, porém a data só o Pai sabe. Uhum. Ele virá como um ladrão. E a gente precisa estar preparado. Sim. Tá? E trabalhando todos os dias, porque conforme vai derramando os recursos, a gente não vai ter muito tempo para deixar tudo pronto. Tá? É por isso que ele une pessoas com dons e capacitações diferentes para se complementar, então formar uma equipe, né? Verdadeiramente ligada a ele, né? Com o propósito de trabalhar na missão, porque a missão vai ter recursos para isso tudo conforme os irmãos que creem nessa palavra se unem. E antes mesmo da gente ter o recurso, a gente já começa a se mexer, porque quando nós damos o passo em direção com a fé que Ele quer que nós tenhamos nele, Ele põe o chão, né? Exato. Então ontem mesmo o Rafa já tirou 2 sacos de lixo gigantes daqui, de lixo, né? Para fazer a limpeza lá de cima, como a gente falou, porque precisa ter mobilidade para fazer a reforma. Sim. Né? Nós já agradecemos quem pôde fazer a doação desses materiais. E é isso. Conforme eu sei que ele vai tocar as pessoas certas para que a gente consiga continuar trabalhando, porque essa rotina de entregar a palavra todo dia é só o básico, é só o alicerce. Exato. Tá? Tudo que o Jardim de Oração representa é muito além. Porque o jardim é dele, a palavra é dele, os filhos são dele, tudo e a igreja é dele, tá? É muito importante saber diferenciar o que é igreja e do que é templo, tá?
Templos são lugares onde as pessoas se encontram para louvar a Deus juntas. Uhum. Essa casa de oração vai ser um pequeno templo, Sim. tá? Mas a igreja, ela é do Senhor. Né? São os filhos dele que estão espalhados por aí, que foram batizados no Espírito Santo, tá? E que recebem as visões, as missões, os chamados para trabalharem, para azeitar o caminho até a chegada dele. Entendeu? Essa é a igreja do Senhor, que não tem placa, não tem denominação, Uhum. são simples, e ele respeita e ele entende o estágio de cada um, como cada um entende, né? Enfim, não vou entrar mais em detalhes, mas qualquer dúvida que tiverem, além do que a gente já tentou explicar aqui nesses 20 Entrem em minutos, contato. entre em contato, manda mensagem, tá bom? E muito obrigada. Fiquem com Deus.